Fala pessoal, continuando aqui nossa preparação para a prova do CAP da Marinha em 2024. Essa aula aqui eu vou falar com vocês um pouco sobre as vias de administração de medicamentos. A via de administração é uma disciplina muito importante, tanto para o dia a dia do profissional do técnico de enfermagem, como para a prova também, né? A prova sempre cai ali uma questão que leva em consideração as vias de administração. Tá? Aqui eu vou falar as vias principais utilizadas. Claro que tem outras vias de administração que eu não vou falar aqui. Via retal, via óssea, não vou falar aqui, tá? Vou falar as que mais caem em concurso e as são as mais vistas, né, também no dia a dia aí dos profissionais de enfermagem. Então, eu vou começar aqui, vou passar aqui as vias, a sequência que eu vou passar aqui é da via que tem a absorção mais lenta para a via que tem a absorção mais rápida. Resumidamente, a via que tem a absorção mais lenta é a via oral. E a via mais rápida é a via endovenosa ou intravenosa, tanto faz, tá bom? Então a primeira via, nossa via de administração, via oral. Vou colocar aqui a caneta. Via oral é a via muito utilizada, né, por ser fácil. Então é fácil você administrar o medicamento por via oral. É mais fácil você chegar pro paciente, ofertar ele ali o medicamento, dar ele ali o comprimido, o que for, e ele fazer aquela administração daquele medicamento. Então fica bem mais fácil. É a via menos dispendiosa. Exemplos de apresentação tem dessa via oral, né, do medicamento. Ela tem por via de suspensão, por gotas, comprimido e cápsulas. Suspensão. Às vezes você tem um medicamento que é por via oral, você tem que agitar ele, né? Quando você agita ele, ingere aquele medicamento de forma mais rápida, né? Porque se você deixar ali ele parado, aquele medicamento vai descer para o fundo do copo, o que for, e aí você vai acabar perdendo ali uma parte do medicamento. Então, existe por suspensão, existe por gotas, existe por comprimido, aquele comprimido que você pode partir ele, né? E existe por cápsula, que também é bem visto aí no dia a dia. Essa via de administração ela é contraindicada para pacientes com náuseas. É uma lógica, né? Você vai administrar um medicamento um paciente que ele está vomitando, ele está com diarreia, né? Que ele tem uma dificuldade de deglutir, né? Disfagia, ou ele tem uma dor apenas ao deglutir. Claro que isso aqui tem níveis de dor. Existem pacientes que têm dor ao deglutir ali, ele está com problema na garganta, o que for, mas ele consegue ainda ingerir o medicamento. Tem pacientes que ele não consegue ingerir. Então é contraindicado para esses pacientes, né, nesses casos que ele não consegue ingerir, tá? E aqui na técnica de administração, todas as vias, vou passar a técnica aqui. Claro que algumas eu vou dar ênfase em algumas coisas e algumas eu vou passar direto porque a técnica é quase que igual, muda alguns detalhes ali, claro, baseado na administração. Vou passar essa daqui como é a primeira, vou passar ela por completo e as próximas a gente vai resumindo aí. Então, na técnica de administração por via oral, você tem que avaliar a prescrição médica, assim como qualquer outra via de administração. Você tem que ver os 9 Cs da medicação, as 3 leituras corretas da administração. Isso aqui é um assunto para outra aula, tá bom? Tem que fazer a lavagem das mãos. Em algumas prescrições, né, você tem que transformar de gotas para ml. Isso aqui também é outra aula. E também, nesse caso da via oral, né, você pode utilizar aí medidores graduados para retirar a dosagem correta dos frascos, né? Copos graduados, seringa, colheres e conta-gotas. Continuando, se for amassar os comprimidos, isso aqui é de hospital para hospital, tá? Utilize seu pilão, o ideal é a medicação esteja disponível de forma de suspensão ou líquida, né? O ideal é que você não precise amassar ali o medicamento ou partir aquele comprimido, enfim. Leve a medicação preparada na bandeja ou em uma cubarrim até o leito do paciente e fique com ele até que tenha engolido. Então você vai levar lá o paciente, vai se apresentar, assim como todo procedimento tem que ser feito pelo técnico de enfermagem, vai explicar a situação, por que você está administrando aquele medicamento para ele, e vai ofertar ele o medicamento e aguardar que aquele medicamento tenha sido engolido para que certificar sim que ele fez o uso do medicamento, tá? Deixar em ordem material, lave as mãos no final e cheque a prescrição de enfermagem, né? Deu ok lá que você fez o medicamento, tá bom?
E a técnica de administração em si. A técnica, a via oral é a mais simples, né? Antes de utilizar os frascos, agite bem, né? Se for o caso do medicamento. É direito do paciente questionar acerca da medicação que está recebendo, bem como recusá-la, se for da sua vontade. Deve-se ficar atento quanto às reações esperadas dos medicamentos. Então, você tem que saber a ação do medicamento, tem que saber uma reação que pode acontecer desse medicamento. A medicação que é prescrita por via sublingual não deve ser engolida. Isso aqui é uma lógica, né? Mas eu vou falar novamente. Posicione o medicamento abaixo da língua do paciente, peça que ele o mantenha lá até que seja dissolvido, no caso, se for um medicamento sublingual. Via oral, aqui eu estou aceitando como sublingual e como oral. Claro que nessa base que eu venho falando com vocês, eu vou falar da via de absorção mais rápida para mais lenta. A via sublingual ela é mais rápida, né, absorvida do que se eu ingerir aquele medicamento, tá? Aí eu tenho aqui uma foto. Ele mostra aqui a parte do medicamento sublingual, né? Você coloca embaixo da língua, tá? A via de administração oral também eu considero como a via de sonda. Se for fazer o medicamento por via oral, por sonda, também eu considero pela absorção, né? Estou só encurtando ali o caminho, tá? E agora eu vou entrar com vocês na próxima via, né? Já falei sobre a via oral, agora eu vou falar com vocês sobre a via intradérmica. A via intradérmica, no nosso dia a dia, não é comum você fazer medicamentos por via intradérmica, a não ser quem trabalha em sala de vacinação, né? Sala de vacinação tem um clássico de vacina que é intradérmica, que é uma das únicas aí do calendário vacinal, que é a BCG. Então, normalmente, a BCG é feita por profissionais que têm uma experiência maior ali, por ser feito em recém-nascido e por ser uma técnica que não é comumente realizada aí no dia a dia, né? Então a solução ela deve ser introduzida na derme, então é bem superficial, tá? Deve ter o cuidado com o volume utilizado, máximo de 0,5 ml, meio ml. Só que normalmente você faz a medicação ali, no caso da BCG, 0,1 ml, é muito pouco, tá? É uma via bastante restrita e normalmente é utilizada para teste de hipersensibilidade. Então você vai fazer um teste de sensibilidade a alguma coisa, né, ou alergia a alguma coisa, normalmente é usado a via intradérmica, tá? E um exemplo aí de teste que é feito por via intradérmica é o PPD, que é um teste feito para casos de hanseníase, tá? Aí aqui eu coloquei embaixo também, ó, a BCG é um exemplo aí de vacina que é feito pela via intradérmica, tá? Aqui, novamente, a técnica de administração. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou passar mais rápido sobre isso aqui. Tá? Então, importante aqui sobre essa parte. Importante é que você vai usar uma seringa de 1 ml, já que a quantidade máxima de medicamento é 0,5. A agulha de aspiração é 40x12, que é a mais calibrosa. E a agulha de aplicação é 13x4,5. Tá? Sempre eu vou colocar para vocês aqui a via de aspiração, porque normalmente você usa uma agulha, né, a maior agulha que nós temos ali no uso comum de enfermagem, que é 40x12, tá? Que é aquela rosinha. E a agulha de aplicação, o calibre dela, nesse caso da intradérmica, é 13x4,5, que é aquela pequenininha que é usada também para insulina, tá? Aí aqui tem a técnica, né? Faça aspiração do medicamento, tá? Oriente. E o importante aqui, a técnica, como eu falei, somente nas injetáveis, ela é meio que normal, né? De uma para outra, meio que mesma coisa, tá? O importante aqui, nesse caso, é essas duas aqui, ó. O bisel, ele tem que ser virado para cima. Quem não lembra o que é o bisel, vou mostrar uma foto mais à frente. E o ângulo ele tem que ser 10 a 15 graus. 10 a 15 graus é quase que rente a pele. Tá? Então 10 a 15 graus eu vou fazer para fazer essa por via intradérmica. Tá? Aqui tem falando o restante da técnica. E aqui a foto que eu queria mostrar para vocês. Ó.
Via intradérmica, eu vou usar a agulha 13 por 4,5, 10 a 15 graus na pele. Tá? Normalmente eu puxo um pouco a pele para que ela estique e fique mais fácil de o bisel entrar, tá bom? E aqui eu administro essa medicação. É esperado que quando eu faço, como eu vou fazer ali numa parte muito superficial, é esperado que quando eu faça a medicação, crie uma bolha, que a gente chama de pápula. Então é esperado que aquela bolinha, que é quando eu administro ali a solução, né? No momento que eu faço aquela medicação, aquela vacina que for, vai ficar aquela pápula que com o tempo ele vai ser absorvido, tá? Então falamos sobre a via oral, via intradérmica, agora nós vamos para a via subcutânea. A via subcutânea também é uma via muito utilizada, né, no meio hospitalar, principalmente por pacientes que fazem uso da insulina. Tá? Então a insulina é uma droga, né, um medicamento que eu faço por via subcutânea. É utilizada quando drogas não necessitam ser absorvidas rapidamente e sua absorção seja contínua e segura. Ela é mais rápida do que a intradérmica e ela é mais lenta do que a via intramuscular, tá? E aqui eu tenho os locais mais utilizados aí para administração desse tipo de medicamento, né, desse tipo de via, que é o tríceps, baixo lateral da coxa e abdômen. Normalmente, em pacientes que fazem uso de insulina, eles usam o vasto lateral da coxa e o abdômen normalmente, tá? Algumas vacinas, que é por via subcutânea, elas são feitas pelo tríceps por protocolo, mas ela pode ser feita por qualquer outros locais, tá? Aqui tem uma coisa importante, né, só para vocês lembrarem. Se o paciente for utilizar a via subcutânea várias vezes, como é o caso da paciente que usa insulina, ele tem que se revezar aquele local, ele não pode ficar administrando no mesmo local. Por isso que normalmente a gente reveza ali o lado do abdômen, tá bom? E o volume máximo a ser feito na via subcutânea não deve exceder 2 ml, mas algumas literaturas elas falam até 1 ml, tá bom? Então essa via subcutânea, importante aqui também, que ela, igual ali à via intradérmica, a agulha de administração é a 13 por 4,5. Só que a seringa ela vai ser uma seringa de 1 a 3 ml, dependendo do volume que você vai fazer naquele paciente. Lembrando que você nunca deve pegar uma agulha que seja mesma dose, não, o mesmo tamanho do que você vai aspirar. Exemplo, eu vou aspirar um medicamento de 1 ml. Eu não vou pegar uma seringa de 1 ml, vou pegar uma seringa de 3 ml, tá? Sempre a mais do que você vai fazer, tá bom? Então a via subcutânea é uma via muito importante e é basicamente isso aí. O ângulo da agulha, ela tem que ser um ângulo, isso aqui é importante também, tá? Um ângulo de 90 graus, tá? Então é quase que reto, né? Reto na pele, ângulo de 90 graus. Solte a prega e mantenha a agulha no tecido e aspire para verificar se acidentalmente não funcionou o vaso. Então, todas as técnicas, o normal é que você faça uma prega, introduza a agulha e aspire ali um pouco para ver se você atingiu algum vaso acidentalmente. Se você atingiu aquele vaso, você vai retirar aquela agulha, o protocolo é dessa forma. Retirei aquela agulha, desprezo todo o material e refaço aquela medicação, tá? Vou aspirar tudo de novo e aí refazer a medicação, tá bom? Então essa foi a via subcutânea. E aqui tem os locais de aplicação, né? Como eu falei, baixo lateral da coxa, o abdômen principalmente, o tríceps e aqui apareceu também o glúteo que também pode ser aplicado, tá bom? Beleza, agora a via intramuscular. Falamos já da via oral, sublingual junto, via intradérmica, via subcutânea e agora a via intramuscular. Lembrando que eu fui falando de acordo com a velocidade de absorção. Então a via oral ela absorve mais lento, depois seguido da via intradérmica, que é mais rápido do que a via oral. Próximo, via subcutânea, que é mais rápido do que a via intradérmica, e essa
que é a via intramuscular, que é mais rápido do que a via subcutânea, tá? Estou seguindo a ordem, né, de velocidade de absorção. Então aqui eu tenho a via intramuscular, que é muito utilizada, né, porque a velocidade de absorção é mais rápida. O músculo escolhido ele tem que ser bem desenvolvido. Eu vou mostrar para vocês que um dos músculos aqui utilizado para fazer via intramuscular é o deltoide. Só que em alguns pacientes o deltoide ele é pequeno, tá? Então você tem que avaliar de paciente para paciente. Paciente idoso, ele vai perdendo aquela musculatura, então o deltoide ele acaba se tornando um músculo pequeno. Então você vai procurar outro músculo nesse caso, tá? E o volume a ser administrado deve ser compatível com a estrutura muscular e de acordo também com a estrutura também, de acordo também com o músculo que você vai escolher, tá bom? E aqui é importante, o volume, né? Quais os volumes que eu vou fazer nessa via de administração? O volume em adultos no deltoide é 2 ml, no glúteo 4 ml e no caso no vasto lateral da coxa 3 ml. Então aqui é o volume máximo que eu vou fazer da medicação nesses locais, tá bom? Claro que algumas literaturas ela acaba mudando um pouco esse volume, mas nada muito diferente disso aqui não, tá? Então os músculos mais utilizados são músculos grandes. Deltoide, que é no braço, vasto lateral da coxa e o glúteo, tá? De preferência o glúteo, porque normalmente o glúteo ele é o maior músculo ali em todos os pacientes, né? Deltoide. Então o deltoide ele é um músculo que aceita até 2 ml, tá? A região dorsoglútea, né? A região do glúteo. Importante. Até coloquei aqui, ó, uma foto. Ele mostra a importância de você saber que ela deve ser feita no quadrante superior externo do glúteo. Então você vai pegar o glúteo, você vê aqui que ele está marcado. Ele está marcado aqui, ó, uma cruz. E eu vou dividindo ali em 4 quadrantes. E eu vou marcar sempre, eu vou fazer a medicação sempre no quadrante superior externo, para não pegar aqui o nervo, né? Então eu vou pegar aqui no quadrante superior externo, desse lado aqui, como do outro lado também, tá bom? Na cabeça de quem vai fazer o medicamento que não conhece, ele, não, vou colocar no meio do músculo, né? Em outros músculos, nós fazemos dessa forma. No vasto lateral da coxa é no meio do músculo. No deltoide, no meio do músculo. Só que nesse músculo aqui, por conta do nervo ciático, eu vou fazer a administração do medicamento sempre no quadrante superior externo, tá bom? Lateral da coxa, já falei. Importante, as agulhas. A agulha mais utilizada é a 25/7. Posso usar a 25/8. A via de administração intramuscular, ela pode ser utilizada outras agulhas também, né? Mas normalmente 25/7, tá bom? Aqui tudo que nós já falamos. E por último, a via mais rápida aí é a via endovenosa. Tá? Então a via endovenosa, quando eu preciso de fazer uma medicação para uma absorção mais rápida ou um volume maior do medicamento, eu uso a via endovenosa ou intravenosa, que é a via que eu coloco ali o medicamento direto na veia do paciente, tá bom? E tem as vias mais utilizadas, mas qualquer via eu posso realizar esse medicamento, né? Tem aqui os móveis certos. Importante aqui também é o ângulo, né? O ângulo são de 15 graus também, com o biseal voltado para cima, bom? E aqui apenas uma ilustração, não vamos julgar aqui a foto, tá bom? Uma ilustração aqui de um profissional realizando ali uma medicação intravenosa, tá bom? Então, pessoal, sobre via de administração, foi isso aí. Tá? Então, falei para vocês as vias de administração, as vias de acordo com o volume e também a velocidade de absorção daquele medicamento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, consigam aproveitar
o máximo desse material, tá bom? Então, é isso, até a próxima aula e bons estudos.